com essas ferramentas. Né? Essa questão de seja nativo é uma coisa que as pessoas não prestam muita atenção quando está selecionando. Mas hoje a gente vive num mundo globalizado e a gente tem que pensar na facilidade com que essa ferramenta permite com que o meu site seja internacionalizado, quais são as ferramentas de tradução que eu tenho disponíveis para ela, para poder utilizar. Quando eu estou falando de quem está fazendo autoria de conteúdo e a gente trabalhar no Brasil, por exemplo, poxa, eu vou ter que forçar o cara a aprender inglês para poder fazer autoria de conteúdo? Será que essa ferramenta não oferece capacidade de implementar dicionários para poder traduzir a parte de autoria em si, quando eu estou fazendo o setup da ferramenta? Né? Temos que pensar em plataforma mobile. Qual é a facilidade que ela quais são as facilidades que ela me oferece para transformar o meu site em um site mobile, por exemplo? Né? E ter uma comunidade muito forte. Né? Essa é uma dificuldade que eu passo hoje com a ferramenta que eu trabalho hoje. Ela não tem uma comunidade muito grande como as ferramentas open source, como o Drupal ou WordPress, por exemplo. Né? E você procurar uma ferramenta que tem uma comunidade forte te ajuda a obter soluções mais rápido, te ajuda a encontrar pessoas para poder trocar ideia, ajuda na evolução da ferramenta. Né? Bom, alguém aqui já trabalhou com Portal Server já? Alguém conhece Portal Server? Quem conhece Portal Server aqui? Deixa eu fazer uma pergunta. Portal Server é um WCMS ou não? Arrisca? Oi? Alguém comentou alguma coisa? Não? Isso aí não é o Web Center Portal da Oracle não, né? Oi? Esse Portal Server não é o Web Center Portal da Oracle não, né? A ferramenta da Oracle eu não conheço, mas, por exemplo, eu já trabalhei com o IBM WebSphere Portal, por exemplo, ou Vignette. Esses são Portal Servers. Ai, doeu agora, hein? Vignette. O primeiro contato com o Vignette que eu tive foi em 2004. Era difícil. Ah, tive um contato em 2010 e 2011. De demissão por causa dele. Nossa! Eu tenho que trabalhar com ele. Tenso, né? Bom, gente, na verdade, Portal Servers não são WCMS, mas eles se integram, eles fazem integração com WCMS, tá? O Portal Server, na verdade, ele é algo que a gente chama de Role Based Content Delivery, tá? Um exemplo de Portal Server famoso é o SharePoint, que é da Microsoft, por exemplo. Qual que é a grande diferença, né? Quando o Portal Server, na verdade, você está olhando para usuários que veem pequenas aplicações numa única página. E normalmente ele tem uma liberdade muito grande de customizar essa página. Né? Quando a gente está falando para WCMS, a gente está falando de quem publica conteúdo. Né? O foco é diferente. Mas, hoje em dia, ferramentas como o IBM WebSphere Portal, por exemplo, ele se integra com WCMS de mercado para poder delegar a gestão de conteúdo para ele. Ele não faz gestão de conteúdo, mas ele delega para outras ferramentas fazerem. Tá? Bom, que nem aqui fala, né, o desenvolvimento de Portal Servers também são baseados em Portlet e Widget. Né? Qual que é a grande diferença de um do outro? O Widget a gente está falando de coisas que são desenvolvidas realmente para rodar na máquina cliente. Portlet não necessariamente. Tá? Ele pode ter uma interface que vai parar na página do cliente em si, mas a gente está falando que todo o processamento dele é feito em back-end. Tá? Bom, e aí eu pergunto, né? Quais tecnologias estudar, né? Tem uma salada de tecnologias relacionadas a WCMS, tá? A gente tem como linguagem PHP, tem como linguagem Java, a gente pode persistir informações no Mongo. Alguém conhece a Apache Jackrabbit? Alguém já ouviu falar dessa ferramenta? Ele é um banco hierárquico, tá? E ele é baseado sobre uma especificação do Java chamada Java Content Repository. Ela é uma especificação de 2006, se eu não me engano. Tá?
E alguém já ouviu falar de OSDI já? Que é a arquitetura de microserviços. Tem ferramentas que utilizam o OSDI também para poder implementar algum tipo de serviço que tem que ser encapsulado dentro do WCM. A nossa tríade, né, é HTML5, CSS e JS, né? O Apache Felix ali que eu coloco ali no exemplo, na verdade é uma implementação da especificação do SDI, feita pela Apache. Tá? E deve ter outras infinidades de tecnologias relacionadas a isso. Isso aqui foi das ferramentas que eu tenho mais contato, que eu acabei colocando aqui. Tá? Bom, aí eu falei, né, dos players que o Gartner diz que são os iluminados nesse setor, né? Aqui tá aqui alguns nomes, esses aqui estão no quadrante dos caras que mandam no mercado de fato, né? Então a gente tem a Adobe, a gente tem a Acquia, né, que entrega soluções com Drupal, né? A gente tem IBM, tem OpenText, Sitecore, se eu não me engano agora a Sitecore foi comprada, ou uma parte dela foi comprada pela Adobe, né? A gente tem Oracle também entregando solução, HP, né? E quais empresas que estão trabalhando com WCMS hoje, né? Lá onde eu trabalho numa empresa em Campinas, em São Paulo, né? É uma fábrica de software. Lá a gente tem uma torre que atende Johnson Johnson, por exemplo, que usa Drupal. Essa torre tem 120 pessoas entregando soluções de WCMS para a Johnson. 120 pessoas. Gente pra caramba, né? O que é mais forte nessa conta que a gente tem da Johnson é o Drupal, mas tem soluções de SharePoint que a gente também está entregando também, que são para sites de intranet da Johnson. Tá? Temos lá a Coca-Cola, a gente atende Coca-Cola Brasil, atende Coca-Cola Atlanta também. Lá a gente usa Adobe Experience Manager nessa solução. Tá? Eu atualmente trabalho na conta da Alelo, com o Adobe, né? E agora a gente tem a General Electric chegando também com Drupal também. E a gente está montando uma torre nova para poder atender esses caras. Né? Gente, trabalhar com WCMS, o mais interessante disso, e eu acho que também foi uma abordagem até interessante da Johnson, é que essas ferramentas, por si só, elas já atendem muitos requisitos não funcionais. Né? Muitos deles relacionados à segurança. Então a gente não teria que se preocupar muito com... A gente tem que documentar os requisitos, mas a gente não tem que ficar muito preocupado implementando mecanismos para atender esses requisitos. Porque essas ferramentas já atendem isso. Né? Então a gente fica mais concentrado, quando a gente está atuando nessas plataformas, em entregar coisas que são relevantes para o negócio, do que coisas que são relevantes no ponto de vista de infraestrutura, propriamente dito. Tá? E vamos contar uma outra história. Uma agora relacionada a mobile. Gente, em 2005, eu trabalhava numa empresa, uma pequena software house, que trabalhava com soluções para mobile. Tá? Então lá a gente tinha, sei lá, K790i, lá da Sony Ericsson. Alguém lembra desse celular? Acho que não é nem da época de vocês, né? Motorola V300. Né? A gente tinha um Nokia com sistema operacional Symbian. Né? A gente fazia desenvolvimento em C++ com Code Warrior naquela época. Né? E nesse período eu trabalhei num projeto de pesquisa para a Nokia, né, onde a gente desenvolveu uma plataforma de identificação de aparelhos, porque a variedade de aparelhos, sistemas operacionais e capacidades que a gente tinha era muito variado. Muito variado. Né? A gente tinha aparelhos que rodavam em MP4, tinha aparelhos que rodavam com 3GP, né, em termos de execução de vídeo. Tem aparelho que aceitava MP3. Né? E aí como que a gente resolveu isso? Né? A gente criou uma plataforma lá para a Nokia que usava um WebCMS. Ou na verdade, a maior parte era CMS. Né? A gente tinha uma plataforma que quando o aparelho conectava, não sei se vocês sabem disso, mas no cabeçalho do protocolo HTTP, os devices eles mandam um datasheet informando quais são as suas capacidades relacionadas ao tamanho de display, a capacidades com relação às mídias que ele suporta, versões de HTML que ele suporta. E aí a gente tinha essa plataforma que identificava o aparelho, coletava informações do datasheet,
fazia o cadastro, a atualização cadastral das capacidades desse aparelho e entregava a melhor interface possível para aquele device, automaticamente. Isso eu estava falando de 2005, a gente construiu essa plataforma do zero. Uma época que a gente não tinha Jenkins para fazer integração contínua, a gente fazia com Ent e o conceito era Night Builds naquela época, né? Então assim, gente, CMS está presente na nossa vida já há muito tempo, mas ele ganhou uma maior proporção quando a gente passou a ter pessoas mais online, né? E com o surgimento do digital marketing, tá? Bom, estamos chegando na demo. Vou falar um pouquinho sobre a Adobe Experience Manager só para dar uma contextualizada na ferramenta, tá? Gente, o Adobe ele é uma plataforma um pouco verticalizada, tá? O que eu quero dizer de verticalizado? Tudo que trabalha bem com Adobe tem que ser Adobe, tá? Dificilmente ele trabalha com coisas que são externas à plataforma, de coisas que são desenvolvidas pela própria Adobe, né? A gente tem uma loja muito similar à Google Play ou com o pessoal de Drupal, que é aquela loja que você tem os módulos do Drupal para poder instalar. Existe, mas hoje ela não é tão movimentada, porque a contribuição para essa loja é só feita por parceiros credenciados pela Adobe, tá? Diferente das outras plataformas que a gente tem a questão do tema, né, como a gente fala do WordPress, do Drupal, ele trabalha muito com tema. O Adobe, e na filosofia da própria Adobe, a gente constrói as coisas do zero, tá? A Adobe tem uma concepção muito forte que ela entrega a ferramenta para você poder trabalhar. Ela não te entrega um site base para você trabalhar, tá? O modelo de desenvolvimento, propriamente dito, é centrado em componente e templates, tá? Ele tem uma possibilidade de você ter instalação na sua própria infraestrutura. Então você pode comprar a ferramenta da Adobe e instalar na sua infraestrutura, não tem problema nenhum. Mas ela distribui na cloud dela, né? Você pode criar um acesso lá e poder utilizar. E ele tem um arcabouço, né, de ferramentas que são adjacentes ao produto, né? Que é, por exemplo, ferramenta de analytics própria da Adobe. Você tem ferramentas de campanha, você tem o target. Lembra que eu comentei lá da questão da visualização adaptada do usuário? A ferramenta que faz isso é o target, tá? A gente tem ferramentas para lidar com mídias sociais, tá? E todos esses caras são disponibilizados separadamente e via cloud, tá? Em termos de persistência, WordPress, por exemplo, e Drupal trabalha com MySQL, né, para poder persistir a estrutura do site, e persistir configurações de componentes, de módulos, etc. O IAM ele trabalha com uma questão chamada TAR-MK, que é TAR Microkernel, que chama. Ele é uma estrutura de file system e ele é baseado naquele Apache TechRabbit que eu comentei anteriormente, tá? E a orientação que a gente tem é quando a gente está trabalhando com performance para usar isso, tá? Ele dá uma segunda opção, que é trabalhar com Mongo, que é um banco de dados NoSQL. A gente utiliza isso quando a gente visa escalabilidade e tolerância à falha, tá? Então, se eu tenho um site muito grande, eu tenho 2 data centers, quero sincronizar os 2 data centers com informação de conteúdo, a gente tem que partir para uma estratégia de Mongo. Em contrapartida disso, você perde um pouco de performance, tá? Bom, eu trouxe um desenho aqui de topologia de como o IAM trabalha, tá? Só para contextualizar. O IAM ele tem, como posso dizer? Ele tem uma coisa que a gente chama de run modes, tá? Que são os modos de execução da ferramenta. Basicamente, no seu ambiente, você vai acabar tendo uma instância de autoria e uma instância de publicação, tá? Para fazer uma analogia fácil de uma função de um para outro, isso aqui é um ambiente estágio, é onde você edita, você brinca, você testa a informação, né? Uma vez que você testou, publicou, na verdade, testou e aprovou, você dispara um fluxo de publicação para cá, ou melhor, um fluxo de replicação, né?
E o ambiente de publicação é um ambiente live, é um ambiente que os seus usuários vão acabar acessando. Tá? À frente desse servidor de publicação, normalmente a gente tem alguns servidores de dispatcher, que a gente chama, que são servidores de cache da ferramenta. Tá? Isso evita que conteúdo estático seja acessado direto dentro do seu application server. Tá? Temos uma infraestrutura com load balancer, normalmente para balancear entre essas duas pontas de cache. E aqui no meio, entre o usuário e o cliente, a gente tem uma opção de contratar serviços de CDN. Né? Existem várias empresas no mercado que fornecem isso. CDN, na verdade, é Content Delivery Network. Esse é o nome, esse é o significado da sigla. Alguém sabe para que serve CDN? Não? As CDNs são, na verdade, são infraestruturas que te permitem replicar conteúdos estáticos em determinadas regiões do mundo. Né? Isso otimiza o tempo de carga do site. Então, em vez do cara carregar, você tem uma hospedagem nos Estados Unidos, em vez de ele baixar o conteúdo estático dos Estados Unidos, ele baixa daqui do Brasil, por exemplo. O cara da Europa baixa da Europa. Tá? Então, normalmente, grandes empresas de conteúdo, duas empresas que eu posso citar que usa isso, é a Globo, usa, a Itaú também usa também, para o site do Internet Banking, inclusive, ele usa sistema de CDN. Tá? Bom, lembra que eu falei do fluxo de replicação? A instância de autoria do IAM, você pode configurar vários agentes, tá, de replicação. Né? Então, na verdade, você pode ter N instâncias de publicação, se você quiser. E a instância de autoria, ela se trata de colocar isso na fila quando tem uma atualização, ou quando a gente faz uma ativação de conteúdo, e replicar em todas as pontas. Tá? Quando eu falei do TARMK, o ideal para esse tipo de infraestrutura é que você não tenha geração de conteúdo por parte do usuário, porque isso existe um delay dentro dessa infraestrutura. Então, quando um usuário cria